Fala Devs, na aula de hoje a gente vai aprender sobre JavaScript moderno, que também é conhecido como ECMAScript. E se você tem o interesse de se tornar um desenvolvedor profissional, aprender React, aprender Node, que são as tecnologias que são exigidas para quando você vai entrar na área de trabalho e se tornar um desenvolvedor, certamente você precisa aprender isso, porque é isso que você vai utilizar a partir do momento que você for começar a trabalhar com essas linguagens. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software full stack na Irlanda e eu já trabalho com desenvolvimento de software há 10 anos. E para você que não tem a mínima noção do que é esse JavaScript moderno, que deve estar se perguntando, porra, mas mal acabei de aprender JavaScript, eu ainda vou ter que aprender o moderno, vou ter que aprender outra coisa. Fica tranquilo, porque tudo que você aprendeu sobre JavaScript, ele também funciona no JavaScript moderno, porém, o JavaScript moderno são algumas funcionalidades novas que foram criadas no JavaScript e que elas são aplicadas através do ECMAScript. Então, o ECMAScript é basicamente uma especificação de regras que traz novas funcionalidades do JavaScript. Então, sempre que você ouvir, ECMAScript 6 é uma versão que trouxe novas funcionalidades para o JavaScript. ECMAScript 2020 é outra especificação que trouxe novas funcionalidades para o JavaScript. E é por isso que você deve aprender ECMAScript, aprender essas novas especificações do JavaScript, porque o objetivo delas foram tornar o JavaScript mais profissional e, a partir do momento que você começa a trabalhar com React ou com Node, definitivamente você vai utilizar a forma mais profissional de se trabalhar com aquela linguagem. E muitas vezes você pode olhar um código que foi escrito para Node ou para React e você olha e fala, caraca, mas o JavaScript que eu aprendi é bem diferente desse. E se você já se deparou com isso, é por conta desse motivo, porque geralmente quando a gente está trabalhando com essas linguagens, com essas tecnologias, a gente sempre vai utilizar a forma mais profissional, que é aplicando esses novos recursos que vieram através do ECMAScript. Mas é isso, agora que você sabe o que é esse JavaScript moderno e o que é ECMAScript, vamos para a prática. Nesse vídeo de hoje, a gente vai abordar 3 dos novos recursos que vieram com ECMAScript 6, que nem é a versão mais recente, porém, você aprendendo os recursos dessa versão, você não vai ter nenhuma dificuldade para conseguir trabalhar com Node ou com React. E os recursos que a gente vai abordar vai ser o let e o const, que basicamente eles foram criados para substituir o var, que é o que a gente utiliza quando vai declarar uma variável em JavaScript. A gente também vai aprender sobre arrow functions, que é uma nova maneira de se declarar funções quando a gente está trabalhando com JavaScript. E a gente também vai aprender como importar e exportar arquivo JavaScript quando a gente está trabalhando com Node. E se você ainda não sabe, o React ele roda em cima do Node. E se você não sabe, aqui no meu canal tem um vídeo onde a gente trabalha com o React. Nele eu te ensino como fazer a configuração do seu ambiente para você poder começar a trabalhar com o React. Lá a gente instala o React, a gente instala o Node. E a gente também cria o nosso primeiro projeto e eu recomendo que você também assista esse vídeo, porque ele ficou muito bacana e com certeza vai agregar muito conhecimento para você. Então vamos para a prática, que eu já falei demais. Nesse vídeo de hoje, e não só nesse vídeo, mas como em todos os vídeos aqui do nosso canal, eu vou utilizar o Visual Studio Code, que é a ferramenta de editor de código que a gente utiliza aqui. Então vou vir aqui em File, Open, vou abrir uma pasta onde eu tenho colocado os meus projetos. Vou criar aqui ECMAScript 6 Project. Esse é o nome do nosso projeto, ECMAScript 6 Project. Vou abrir essa pastinha. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma pasta para separar, porque como eu falei, a gente vai abordar 3 recursos, então dentro de cada pasta a gente vai colocar um desses recursos. Então vou vir aqui, o nome dessa primeira pasta, eu vou chamar ela de let e const. E aqui dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado index.js. E nessa aula de hoje, a gente vai rodar esses nossos arquivos utilizando o Node. Então, você precisa ter um Node instalado na sua máquina. Inclusive, nesse vídeo de React que eu estou falando lá, eu te mostro como instalar o Node. Aí você pode ir lá, dar uma olhada, ou se você não quiser, você pode ir na internet, digitar Node.js, download e baixar, que já vai ser o suficiente. E se você tiver alguma dificuldade, vai lá e vê o vídeo do React, porque lá eu te mostro como instalar, como configurar todo o ambiente e também como saber se está funcionando ou não. Então, aqui no Visual Studio Code, vou abrir o terminal, que é onde a gente vai rodar os nossos scripts. Dei um clear, só para ele limpar o que está aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui
vai ser declarar uma função e o nome dessa função vai ser imprimindo valores com var. Var é a forma que a gente utiliza para declarar variáveis no JavaScript, ou pelo menos utilizava. Então vou mostrar para vocês como vocês fariam isso anteriormente e como a gente faz isso utilizando o let e o const, que foram recursos que vieram no ECMAScript 6, e também vou mostrar qual a principal diferença entre o var, o let e o const. Então aqui eu vou declarar uma variável e eu vou chamar ela de corpo da função, e o valor dela vai ser o próprio nome dela, corpo da função. Por quê? Porque essa variável foi declarada no corpo da nossa função. Tudo que está aqui dentro dessas chaves é o corpo dessa nossa função. Aqui dentro eu vou colocar um if, e eu vou colocar if true. Aí você fala, mas por que um if true? Somente para ele entrar dentro desse if, para eu conseguir te mostrar uma das principais diferenças. Aqui dentro eu vou colocar outra variável, var corpo do if, e aqui corpo do if. E o que eu vou fazer aqui embaixo vai ser dar um console.log, tanto no corpo da função quanto no corpo do if. Agora aqui embaixo, no meu terminal, eu vou dar um comando node, vou entrar dentro dessa pasta let-const barra o nome do meu arquivo, que é o index.js. E não apareceu nada porque a gente esqueceu de chamar a nossa função. O nome dela é imprimindo valores com var. Beleza, agora que a gente chamou, eu vou rodar de novo. E aqui ela imprimiu o valor das duas variáveis que a gente declarou, essa corpo da função e essa corpo do if. Porém, tem uma coisa que acontece quando a gente trabalha com var, que ela não consegue respeitar o escopo que ela foi declarada, que nem nesse caso aqui. A gente tem essa variável, que ela é uma variável da função, então toda função deveria acessar ela, porém, essa outra variável, ela deveria ser acessada somente dentro desse if. Aí você pode perguntar por que deveria ser acessada, porque é assim que funciona e é assim que a gente espera que uma linguagem de programação funcione, que ela consiga acessar somente as variáveis que estão dentro do escopo dela. Então aqui dentro desse if a gente tem um escopo, porém esse cara aqui a gente está imprimindo, está conseguindo acessar o valor dela, que é esse corpo do if, fora do escopo onde ela foi declarada, e para isso que veio o let. Então quando a gente faz isso utilizando o let, ele não permite que a gente acesse mais uma variável que seja fora do escopo que ela foi declarada. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou comentar essa função de cima, eu copiei ela, e aqui eu vou substituir esse cara por let, e aqui por let, e eu vou tentar rodar novamente a nossa função node let const, que é o nome da pasta, index.js, que é o nosso arquivo. E olha só o que aconteceu, ele imprimiu a nossa variável corpo da função, porque ela está no escopo do método, está no escopo principal dessa função que a gente criou, porém, no corpo do if, ele deu um erro e falou que a variável não foi definida. Por quê? Porque ela não foi definida nesse escopo principal do método, ela foi definida somente dentro desse if. Então, se a gente vier aqui e colocar ela dentro desse if, eu vou mandar imprimir de novo, vou dar um clear. Agora ele conseguiu imprimir o corpo do if e o corpo da função. Então, basicamente, essa é a principal diferença do var para o let. Aí você fala bem assim, Jonathan, mas isso parece relativamente simples. E é relativamente simples. Não é para ser complicado. É para ser mais simples. E é um dos objetivos do ECMAScript também. Deixar o JavaScript mais profissional e cada vez mais simples. E que a gente tenha menos problemas com ele. Porque dessa forma aqui, com o var dessa forma, a gente poderia ter problemas acessando uma variável que a gente não queria, porque ela estava no escopo que ela não deveria, ou trocando o valor dela, ou tendo algum problema desse tipo. E sobre isso de trocar o valor, é aí que entra outro carinha, que foi o const. E basicamente a diferença do let para o const é que o let, ele permite que a gente altere o valor dele
E o const, ele não permite, ele é um valor constante, então ele é um valor que não deve ser alterado. Aí você pergunta, Jonathan, mas quando que a gente vai declarar um valor que ele não deve ser alterado nunca? Quando você está trabalhando com configurações do banco de dados, por exemplo, que você coloca lá um e-mail e uma senha. Você somente quer acessar aquilo, porém você não espera que aqueles dados sejam alterados ao longo do seu programa. Então esse é um exemplo de valores constantes, porque a partir do momento que você declara um valor como constante, você tem certeza que, independente de qualquer besteira que um programador pode fazer ao longo do código, trocar um valor errado que não deveria, achar que deveria mudar um valor e não mudar, se for constante, ele vai dar um erro e ele vai ver que ele não pode. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vou vir aqui, vou comentar isso imprimindo valores com var. Vou criar outra função, function let versus const. Aí aqui vou declarar uma variável chamada idade, vou colocar aqui minha idade, 27 anos. E aqui embaixo eu vou falar que a minha idade agora de 27 foi para 28. Vamos supor que já foi no ano que vem que eu fiz aniversário. E aqui eu vou dar um print nela, console.log idade. E aqui embaixo eu vou chamar ela let versus const. Vou dar um clear e vou rodar esse script let const index.js. Então, beleza, ele imprimiu 28, que foi o valor alterado. Porém, se a gente tivesse declarado esse valor como uma constante, por exemplo, olha só o que aconteceria se eu tentasse alterar o valor dessa constante igual a gente fez aqui embaixo. Beleza, aí o que ele está falando? Ele está falando que na linha 28 deu um erro, que a gente está tentando alterar o valor de uma constante. Isso não é permitido, então o script já morreu aqui. Então vamos supor que você estivesse criando lá, pegando dados de um usuário. Aí aqui você pegou a idade e aqui você pegou o CPF, vou colocar um número de CPF. CPF é um ótimo exemplo de constante, porque o CPF de uma pessoa ele não muda. A partir do momento que você tem um CPF, ele vai ser o mesmo para o resto da sua vida. Eu acho que não tem como mudar. Então esse é outro exemplo que a gente colocaria um dado como constante. Então tá aqui, essas são as duas primeiras especificações de ECMAScript que a gente aprendeu. Agora a gente vai para a próxima, que é Elron Functions. Então vou excluir isso daqui. Vou deixar esse exemplo aqui e vou deixar aqui comentado. Então vou vir aqui, New Folder. E aqui eu vou chamar de Elron Function. Que Elron Function foi um novo recurso que o ECMAScript 6 trouxe para a gente declarar funções de uma forma diferente. E eu prefiro index.js. E geralmente é dessa forma que você vai ver as funções declaradas quando você estiver programando em React ou quando você vê o código de alguém em React ou em Node. Então aqui, primeiramente, eu vou declarar algumas funções do jeito tradicional, que é escrever no function o nome da função. Então eu vou colocar aqui, ó, função sem parâmetros, que é uma função que não vai receber nenhum parâmetro. E a única coisa que eu vou fazer para essa função fazer é retornar o nome dela, função sem parâmetros. Agora eu vou declarar outra função, função com parâmetro, somente um parâmetro. Aqui o parâmetro dessa função, e aqui eu vou mandar ele retornar função com parâmetros. E aqui dentro eu vou dar um espaço e vou mandar ele imprimir esse parâmetro que a gente está recebendo. Isso daqui também é outra coisa que veio junto com ECMAScript, que é interpolar. Que a partir do momento que a gente coloca crase, quando a gente vai escrever um texto, a gente consegue tanto colocar texto quanto um valor de JavaScript. E quando a gente quer colocar um valor de JavaScript junto com aquele texto, a gente coloca cifrão, chave, o valor que a gente quer imprimir ou escrever ou calcular. Eu poderia colocar um cálculo aqui, por exemplo, mas nesse caso eu estou querendo que ele imprima o valor que a gente receber do parâmetro e fecha a chave. E essas duas funções que a gente fez, elas são funções bem simples, então vou fazer uma aqui um pouco mais complexa. Function, função com lógica. Que é com lógica dentro dela, porque aqui não tem lógica, a gente só está retornando. Então aqui eu vou receber valor 1
valor 2 e aqui eu vou receber operador matemático. E o que essa função vai fazer vai ser bem simples, ela vai verificar se o operador matemático que a gente passar, ele foi igual ao sinal de mais. Vou criar aqui uma let aqui do lado de fora, chamar ela de resultado. Falar que o resultado é 0. Então, se o operador matemático que for passado nesse terceiro parâmetro aqui, se ele for igual a mais, quer dizer que a gente está tentando fazer uma soma. Então, vou colocar aqui, ó, resultado é igual valor 1 mais valor 2. Aqui eu vou colocar um else if para fazer outra verificação. Se o operador matemático for igual a menos, o resultado vai ser valor 1 menos valor 2. E se o operador matemático não for nem soma, nem subtração, o resultado vai ser um operador inválido foi informado. Porque essa nossa função aqui, ela só sabe calcular soma e subtração. E aqui embaixo eu vou retornar esse resultado. E agora o que eu vou fazer vai ser imprimir essas três variáveis que a gente criou. E lembre-se que aqui é utilizando a forma padrão de se declarar função no JavaScript, que é utilizando a default function aqui, que é escrevendo function, o nome da função, parênteses, os parâmetros e chave, e aqui dentro o corpo dessa nossa função. Então, primeiro, aí eu vou dar um console.log no retorno dela. Então aqui, função sem parâmetros, o nome dela, parênteses, para chamar a função. Aqui embaixo a mesma coisa, console.log, função com parâmetro. Ela só recebe um parâmetro. E aqui, eu sou o parâmetro. E aqui embaixo, chamar a terceira função, que é função com lógica. Essa função ela deve receber dois valores, vou colocar 10 e 50. E o terceiro parâmetro dela é um operador matemático, que pode ser mais ou menos. E se não for nenhum desses dois, a gente trata ele aqui nesse errinho, falando que não é um operador válido. Então, vou colocar aqui menos. E vou colocar outro aqui, e nesse outro vai ser mais. Vou dar um clear. Agora eu vou executar esse arquivo. Então vou vir aqui node arrow function, que é o nome da pasta que a gente criou, index.js. Então ele imprimiu função sem parâmetros, que a gente mandou imprimir o texto. Função com parâmetros, aí ele imprimiu o texto e aqui o nosso parâmetro, que é eu sou o parâmetro. Nesse primeiro ele deu menos 40, porque 10 menos 50 é menos 40. E aqui nesse terceiro a gente mandou somar, aí ele deu 10 mais 50, que é igual a 60. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer vai ser transformar essas funções em arrow functions. Então, o que eu vou fazer, a primeira vai ser essa daqui. Eu vou copiar ela, vou comentar ela para vocês conseguirem identificar. E quando a gente comenta um código no JavaScript ou em qualquer linguagem, esse código ele deixa de ser executado, então você pode comentar. Aí agora que está comentado, o que a gente vai fazer vai ser transformar essa função no arrow function. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com arrow function é excluir a palavra function. E ao invés de function, a gente vai criar uma constante, que é a mesma constante que a gente aprendeu um tempo atrás. Por que uma constante? Porque agora a gente vai chamar essa função através dessa constante e a gente não quer que ninguém altere essa função ao longo do nosso código, então é mais seguro deixar ela como uma constante. E constante igual, aí então a gente está atribuindo uma função para essa nossa constante e aqui a gente coloca uma setinha, que é a nossa arrow. Então essa daqui é a sintaxe de uma função quando a gente está trabalhando com arrow function. Então tá aqui o normal function, função sem parâmetros. Tá aqui const, função sem parâmetros. Então isso aqui é a constante que está armazenando a nossa função. Aqui parênteses vazio, porque ela não está recebendo nenhum parâmetro. Então a gente passa parênteses vazio, que é essa parte que a gente passava aqui. E a gente passa essa setinha, que é igual, e o sinal de maior. E aqui dentro está o corpo da nossa função. Porém,
Eu criei esses outros dois exemplos porque a function muda em dois cenários, basicamente. Um é quando você tem ou não tem parâmetros, que a gente passa desse jeito vazio, e outra é quando a gente tem uma função que ela tem um corpo dentro dela, porque nem toda função tem um corpo. Nesse caso aqui, essa função ela só retorna um texto, então no Iron Function dá pra gente fazer isso de uma forma mais simples, porém por agora vamos deixar desse jeito. Então vou executar aqui para ver se ainda está funcionando. Dei um clear. Rodei de novo. Então ele continua imprimindo função sem parâmetros. Agora eu vou transformar essa segunda função, que é uma função com parâmetro, em uma Iron Function. Então fazer a mesma coisa, copiei, comentei. Vou apagar esse function, vou colocar uma const. Aqui eu vou colocar um igual. E aqui eu vou colocar essa setinha. Então, perfeito. Essa função já virou um Iron Function. E tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, especial quando a gente está trabalhando com função que recebe somente um parâmetro, é que a gente pode ou não passar o parêntese. Então, a gente pode passar dessa forma, sem parênteses, ou a gente pode passar com parênteses. Eu prefiro com parênteses porque eu acho mais organizado, só que aí vai depender de vocês. Então, vou rodar ela aqui. Perfeito. A nossa função continua funcionando. E agora a gente vai passar essa terceira função para Iron Function. Então, vou vir aqui, eu vou digitar ela. Const função com lógica, que é o nome da função, é igual, abre parênteses, os parâmetros que essa função precisa receber, que nesse caso é o valor 1, valor 2 e operador matemático. E aqui a gente faz a nossa setinha, igual maior, e aqui dentro chave, para colocar o corpo da função. E aqui no corpo eu vou copiar isso que a gente tinha aqui. E agora eu vou comentar essa função. Então agora a gente transformou essa função em uma Iron Function. Vou rodar aqui para ver se ainda vai funcionar. Perfeito, 40 e 60. E ainda dá para a gente melhorar essa nossa Iron Function. Uma coisa que é interessante sobre a Iron Function é que quando a gente vai retornar somente uma coisa que não tem uma lógica de programação dentro daquela função, que tem somente um retorno, o que a gente pode fazer é apagar essa palavra return e também apagar a chave, que é o corpo da nossa função, e deixar somente o retorno que a gente quer, que é dessa forma, porque aqui ele já entende que a gente quer retornar esse valor. Então, se eu vier aqui e mandar imprimir, continua funcionando perfeitamente. A gente pode fazer a mesma coisa nesse segundo cenário. Vou apagar o return, vou apagar a chave, que é o corpo da nossa função, e vou deixar somente o nosso retorno. E, como vocês podem ver, continua funcionando perfeitamente. Porém, quando a gente tiver lógica de programação dentro daquela função, que a gente não conseguir simplesmente só dar um retorno, aí a gente deixa isso daqui, que é o corpo da nossa função, a gente deixa exatamente dessa forma, que é como já está. E outra coisa que é importante falar, para deixar mais claro para vocês, é que quando a gente está trabalhando com a Iron Function, a gente precisa atribuir essa função a algum valor. Por exemplo, quando a gente quer utilizar em outra forma, que não seja um callback. Porque antes, quando a gente trabalhava com a function normal, ele meio que já fazia isso automaticamente, ele já criava um acesso para a gente, para esse nome aqui. Então, quando a gente fazia isso, function, o nome da função, ele já declarava para a gente um acesso para essa função. Então, a gente só escrevia o nome dela e já estava pronto. Porém, quando a gente está trabalhando com Iron Function, a gente declara o nome dessa função que a gente vai querer acessar, e aqui embaixo a gente acessa exatamente da mesma forma. E o terceiro item que a gente vai ver na aula de hoje, que é como você consegue importar e exportar arquivos quando você está trabalhando com Node. Então, vou vir aqui, criar uma nova pasta, vou chamar de import, export, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado index.js. Vou fechar esses dois arquivos. E quando a gente estava trabalhando com HTML e com JavaScript, que a gente ia lá, criava o nosso arquivo JavaScript, ia no HTML e dava um script source para importar aquele arquivo, a gente meio que faz isso, porém agora a gente está trabalhando com Node, não com HTML, então por isso que muda a forma, eu vou mostrar para vocês. Então vou vir aqui, nesse import.export, eu vou criar outro arquivo
e vou chamar ele de calculadora app.js. E como agora a gente já tá craque de Arrow Function, a gente vai trabalhar com Arrow Function e daqui para frente você precisa me prometer que você só vai trabalhar com Arrow Function, com const e com let. Então vou vir aqui, vou declarar a nossa função, vou chamar ela de calculadora app igual parênteses e aqui vai ser o corpo da nossa calculadora. Como a gente não vai precisar nem receber nenhum parâmetro, a gente vai deixar aqui vazio mesmo. E aqui dentro dessa função, eu vou criar outras duas funções. Uma vai ser de soma. Const soma. Aí essa função ela vai receber dois parâmetros, que vai ser o valor 1 e o valor 2. E basicamente isso que a gente está fazendo é a mesma lógica que a gente fez naquele outro exemplo. Setinha. O corpo da nossa função. O que essa soma vai fazer? Ela deve retornar para a gente o valor 1 mais o valor 2. Porém, a gente aprendeu alguns minutos atrás, quando a gente retorna somente um valor dentro de uma função, que a gente não faz nada adicional. Se eu viesse aqui, por exemplo, e criasse uma variável let, resultado é igual a valor 1 mais valor 2, e aqui embaixo retornar o resultado. Quando a gente faz isso, esse tipo de operação a gente não consegue retornar ela diretamente, porém, quando a gente faz isso de uma forma direta, somente uma linha, a gente consegue utilizar aquele outro padrão da Arrow Function, que é apagando a chave lá em cima, apagando o return e retornando o valor diretamente, que é o que ele está fazendo aqui. Aqui ele está retornando diretamente esse valor. E eu também vou fazer outro método, que eu vou chamar ele de subtração, que ele vai ser a mesma coisa do de cima, vai receber o valor 1, receber o valor 2, porém, o que ele vai fazer vai ser valor 1 menos valor 2. E como a gente quer utilizar esses cálculos em outro arquivo, a gente precisa retornar esses dois métodos que a gente criou. Então, você sempre tem que lembrar isso quando você estiver trabalhando com a função, que é o que a gente tem aqui do lado de fora, para você conseguir utilizar as coisas que você fez aqui dentro, ou o resultado de um cálculo. O que você precisa fazer é retornar esses caras. Então, vou vir aqui, return, vou retornar um objeto, e eu vou retornar o soma e a subtração. Porém, como é um objeto, a gente precisa pôr a chave e o valor. Porém, teve outra coisa que o ECMAScript trouxe, que é maravilhoso, que é quando a gente tem uma variável, uma constante que seja, que a gente queira que o índice do objeto dela seja exatamente o mesmo nome que a gente está passando, a gente pode passar diretamente. Então, se eu passar somente soma, aí o JavaScript hoje ele subentende que a gente quer criar um índice, uma chave nesse objeto chamada soma, e que o valor dessa chave vai ser o valor dessa constante, que nesse caso é uma função, então a gente pode passar diretamente. Antes não dava para fazer isso, era bem chato. Perfeito. Agora que a nossa calculadora está funcionando, o que a gente precisa fazer é falar para o Node que a gente quer exportar essa função, porque a partir do momento que a gente exportar ela, ela vai ser acessível para outros arquivos. E a gente faz isso utilizando o module.exports e passando o nome da constante que a gente quer exportar, que no caso quer tornar ela visível para outros componentes do nosso sistema. Então, aqui a gente declarou, porém somente fazendo isso a gente não conseguiria importar essa função em outro local, e a partir do momento que a gente utiliza isso daqui do Node, module.exports igual, e o nome do que a gente está exportando, esse arquivo ele passa a ser acessível por outros arquivos. Então, beleza. Vou vir aqui no nosso index.js e a gente vai importar esse arquivo. E para importar esse arquivo, vou vir aqui, vou declarar uma constante. Por que uma constante? Porque a gente não vai querer que ninguém mexa naquele nosso método, ou zere o valor dele, ou mude o valor dele. A gente quer que ele seja aquele valor para sempre. Vou chamar ele de calculadora app igual require, e o require é o rapazinho responsável
por conseguir importar esse arquivo. Então, o arquivo que a gente deu, module.exports, o cara que consegue importar esse arquivo é o require. E aqui a gente precisa colocar o caminho do arquivo que a gente quer importar. E nesse caso é o ponto, barra. E por que ponto barra? Ponto barra é quando a gente está fazendo uma referência para o nosso diretório atual. E nesse caso, o nosso calculadora app está no mesmo nível do diretório desse index.js. Vamos supor que eu quisesse acessar outro arquivo, esse let.const. Como é que eu faria? Então, viria aqui e colocaria dois pontos, barra, porque o dois pontos, barra, ele volta um diretório. Então, aqui eu conseguiria acessar o let.const, porém, como ele está no mesmo diretório, somente um ponto, barra, e aqui o nome do arquivo que a gente vai querer importar, que nesse caso é o calculadora app.js. E o que eu vou fazer aqui vai ser dar um console.log nesse calculadora app, mas eu escrevi errado aqui, calculadora. É porque eu só sei falar em inglês agora, calculadora. Tô zoando, né? Assim que fala calculadora em inglês, não. Nem sei, na verdade. Então, dei um clear. Agora eu vou mandar rodar esse carinha. Node, import, export, que é o nome da nossa pasta, index.js. E o que ele imprimiu? Ele imprimiu pra gente que é uma função e que o nome dela é calculadora app. E como é que a gente faria para ver o código dessa função aqui pelo terminal? A gente poderia dar um toString para ele transformar aquela função num string, só para a gente ver se ela importou bonitinho. Então, perfeito, ele trouxe aqui para a gente, falou que essa função em texto, tem esse método soma, esse método subtração e está retornando os dois. E agora, como é que a gente faria para utilizar esse arquivo, já que a gente já está conseguindo importar? Viria aqui, calculadora app, pelo fato dele ser uma função, a gente coloca o parênteses. Aqui eu colocaria um ponto, que é para acessar um atributo dessa função, que nesse caso a gente está retornando duas coisas, a gente retorna o soma e o subtração. Se eu quisesse somar, aí aqui eu passo o valor 1 e o valor 2, vou somar 48 mais 20. E eu tenho que dar um console.log, que a gente está retornando esse resultado. Então, se eu vim aqui, vou dar um clear. Rodei 68. E se a gente quisesse fazer a multiplicação, a gente poderia fazer a mesma coisa. Então, viria aqui, console.log, não a multiplicação, subtração, quer dizer. Calculadora app, parênteses, porque ela é uma função, ponto, subtração, quero 60 menos 20, 30. Beleza? Ele imprimiu 68, que é 48 mais 20, e 30, que é 60 menos 30. E a gente também poderia fazer uma coisinha aqui, que vamos supor que, para eu não ficar chamando a função o tempo todo, se eu quisesse declarar ela só uma vez, o que a gente poderia fazer? Const calculadora app object. Por que eu coloquei esse object aqui? Porque já é o objeto que a gente vai chamar ela pronta, e também a gente não pode ter dois elementos, duas variáveis, duas constantes com o mesmo nome. E o que eu faria aqui? Chamaria só esse calculadora app, porque aqui ele ia deixar a nossa função pronta e aqui ele já ia deixar esses dois carinhas acessíveis, tanto soma quanto subtração, e aqui a gente só substituiria. Aí não precisaria mais do parênteses, porque o parênteses está aqui em cima, e aqui a mesma coisa. Então, se eu viesse aqui e rodasse, o mesmo resultado. Então, nessa aula de hoje, a gente viu 3 das principais diferenças que tem. Eu não falei que são as mais importantes, mas são as principais e são as mais simples diferenças que teve com o ECMAScript 6, que foi o let e o const. O arrow function, que é extremamente utilizado, tanto quanto o let e o const. Como vocês viram, depois que a gente aprendeu o let e const, todos os outros exemplos a gente utilizou, porque como eu falei, a partir de hoje nada de variável, só let e const. E a gente também aprendeu a utilizar o module.exports, que é para pegar uma função, pegar um método ou um conjunto de métodos e deixar eles disponíveis para serem importados por outros arquivos. E a gente também aprendeu o require, que é para importar esse cara que foi exportado. E o arrow function e o let e o const você pode usar à vontade, porém esse require você só vai utilizar mais quando você estiver trabalhando com Node ou com o React, porém no React a gente faz de uma forma um pouquinho diferente, mas o conceito é exatamente o mesmo. Só que lá a gente trabalha com módulos, só que não muda basicamente nada. Só a forma como escreve, porém a lógica é exatamente a mesma. E agora que você chegou aqui no final, eu recomendo
fortemente, caso você não tenha visto aquele vídeo de React que eu falei, ele vai estar aqui em cima, que você assista ele, porque daqui para frente a gente vai ter muito mais conteúdo sobre o React e sobre Node, que é o que você de fato precisa para entrar no mercado de trabalho a partir do momento que você já tem uma base sólida de HTML, CSS e JavaScript. Espero que vocês curtam. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que acha que sabe programar JavaScript, mas não sabe nem o que é uma let, uma const, o que é uma run function, e fala para ele, brother, você ainda não sabe não, brother ou broda, você ainda precisa aprender. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E se teve alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários. Se tiver sugestão de conteúdo, deixa aqui também, porque vários conteúdos que eu crio, eles vêm dos comentários também, porque eu vejo a necessidade que a galera tá precisando, aí eu vou lá e faço. Fiquem com Deus, beijão, te vejo em breve.